Olá, graça e paz a todos. Eu sou Aparecido Lima e mais uma vez estou aqui para trazer para os amados mais um estudo bíblico da lição da nossa revista CPAD, lição de número 8, o início da civilização humana. Vamos ver o que Deus tem preparado para nós? Então vejamos o que está lá no Éden, as coisas que aconteceram no jardim. Vamos fazer uma recapitulação. Adão foi criado perfeito. No jardim não havia esforço, não havia cansaço, não havia fadiga. O homem foi criado para governo, para dominar e sujeitar a terra. Porém, o próprio Adão deveria estar sujeito ao próprio Senhor, ao próprio Deus, ao Criador. Então, Adão peca, faz uso do seu livre-arbítrio e com isso entra o pecado no mundo. E o pecado trouxe a morte, né? É isso que fala. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte passou a todos os homens. Então, olha o que nós temos aqui agora. O início catastrófico, isso seria óbvio. O homem pecou, o homem morreu, o homem está destituído da glória de Deus. O homem não tem mais a ação do Espírito Santo sobre ele, porque o homem agora está despido, está nu. A nudez representa o pecado do homem. Então agora o homem está destituído, porém, uma coisa que eu gostaria de observar e trazer para os amados. Observe que lá em Gênesis, quando Adão peca, Adão faz uma roupa para si. Adão faz vestimenta com folhas de figueira. É isso que a Bíblia fala. Porém, aquilo que ele fez não foi levado em conta. Por quê? Porque o que é levado em conta é aquilo que Deus faz. Então Deus, depois de toda aquela conversa, depois de ter falado com eles, e você sabe da história, está lá em Gênesis capítulo 3, Deus tira a roupagem de Adão. Esta roupa, ela representa a justiça do homem, o homem tentando fazer algo para si. Isso chama-se justiça própria. Outro vídeo eu poderei falar sobre isso. E Adão tem agora uma nova veste. Deus mata um animal, que nós sabemos que este animal representa Cristo, o Cordeiro de Deus, e este animal é morto, tirado sua pele, e o homem agora, ali no Éden, tem uma nova veste, tem uma nova vestimenta. Por isso que Deus ali ainda continuou se relacionando com Adão, não por causa dos feitos, porque Deus não se relaciona com o pecador, mas por causa daquilo que ele fez. O propósito dele deu continuidade e não terminou com o pecado, ele deu continuidade. Então Adão tem uma nova veste e aquela veste é apenas símbolo da promessa que Deus fez e ele há de cumprir cabalmente, e ele cumpriu. Tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu na cruz. O comer o fruto segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal foi a decisão de ser separado, de ser independente de Deus, de agora viver para si. E ao fazer isso, o homem cai numa tremenda armadilha montada por Satanás. Em meio ao crescimento da civilização, Deus sempre teve o seu plano fluindo, acontecendo. Primeiramente, nós vemos que há uma geração, no capítulo 4, e no capítulo 5 há uma outra geração. O que nós podemos entender aqui? Que a primeira geração é a geração do eu, do ego, uma geração egocêntrica, uma geração que vive em conformidade com o pecado, em conformidade com uma natureza pecaminosa. No capítulo 5 nós vemos que é uma outra espécie, né? Uma outra geração que, embora humana tanto quanto a de Caim, porém está sendo revelado o propósito de Deus. O propósito de Deus de ter uma grande multidão de filhos à sua imagem e semelhança. Certamente que os da descendência de Sete fizeram coisas. Temos o exemplo do próprio Noé e também temos o exemplo de Enos. Porém, o que eles fizeram não foi para si. O que Enos fez?
Enos começou a invocar o nome do Senhor. E Noé foi o que criou a arca que Deus o mandara fazer. Então, embora fizeram coisas, não foi para si, foi para o Senhor. Gostaria de ler aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 7, que diz assim, vamos ver o 4 primeiro. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhas e filhas. Conforme havia mencionado, que diz a idade, fala da geração de filhos e filhas. No capítulo 7, no versículo 7, a Bíblia diz assim, viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Este é o padrão que vai se repetindo até chegar a Noé. A Bíblia fala que Noé teve 3 filhos. Então, aqui Deus começa a primeira intervenção, uma intervenção direta na humanidade, em que ele decide exterminar todos aqueles que estavam na depravação do pecado. A geração de Sete, ela está em Noé. E Noé, quando Deus chama Noé, Deus diz que se arrepende de ter criado, de ter feito os seres humanos ali, aqueles que estavam ali, e queria exterminá-los por causa do pecado e dos seus efeitos, ou seja, dos pecados que se multiplicaram. Porém, a Bíblia diz que Noé achou graça no Senhor. Ok? Então diz que Noé achou graça. O que é graça? Um favor imerecido. E o Noé significa descanso. O descanso encontrou a provisão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o favor imerecido nada mais é do que a provisão de Deus para o homem caído. O homem que está no pecado. O homem que está morto. Então, aqui é a primeira intervenção. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Encher a terra e multiplicar. Esse é a segunda vez que Deus diz ao ser humano para ele encher a terra e multiplicar. Então, Deus é tão maravilhoso que o projeto de Deus continua, o propósito eterno sendo revelado para nós nos dias de hoje, coisas que estavam ocultas para aquele povo e para todo aquele que ainda não creu da maneira correta no nosso Senhor. Porém, o pecado voltou à tona, mesmo porque Noé também era pecador, Noé era um ser humano. Porém, ao passar ao longo da geração de Noé, vamos chegar à Torre de Babel, que é ali onde o Senhor vai intervir mais uma vez. O que aconteceu na Torre de Babel? Aquele povo, demonstrando a mesma expressão do pecado de Caim, desenvolve-se, começa a ser um povo, ao invés de se espalhar conforme a ordem do Senhor, eles resolvem se juntar. E ainda falando uma só língua, olha o que eles dizem. E disseram, eia, edifiquemo-nos, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo o cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Gênesis 11, 14. Vemos aqui um princípio de Caim, um princípio satânico, em que o homem decide ali receber glória, decide ali receber honra, o desejo dele é que o nome deles fossem lembrados, como aqueles que conseguiram atingir o céu. Esse era o propósito da criação. E com tudo isso, há uma intervenção do Senhor. Então, quando acontece essa questão deles se juntarem e edificar, construir uma torre, fazer com que o nome deles fosse grande na terra, isso te lembra o quê?
Lembra o pecado de Adão. Adão queria ter o seu nome, queria ser igual a Deus, queria ter o seu nome reconhecido. Caim também, os descendentes de Caim também. Porque o que as pessoas buscam no mundo? Fama, reconhecimento, glória. Por meio do quê? Por meio das coisas que fazem. Não é assim? Então, quanto mais as pessoas fazem alguma coisa, mais elas buscam glória. A revelação do quanto o pecado foi danoso ao ser humano. O homem agora é egocêntrico, o homem busca agora a própria glória, a própria honra. O homem agora não está mais disposto a cumprir o projeto de Deus, de multiplicar, honrando ao Senhor, gerar filhos e filhas. Porém, Deus ainda mantém o seu projeto em gerar filhos e filhas. E isso nós vamos ver agora lá em Abraão. Então olha o que Deus, louvado seja o Senhor, fez. Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Quando chegamos a Abraão, vemos que Deus interveio mais uma vez na questão da civilização humana. Deus é um Deus de amor, é um Deus de propósito, é um Deus de unidade, é um Deus que quer abençoar. E olha o que ele faz. Ele chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, do 2 ou 3, vamos ver o que ele diz. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui é o projeto de Deus, um projeto formidável, em que Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo para ele que ele faria dele uma grande nação. Aqui nós vemos que Deus diz a Abraão a mesma coisa que ele disse para Noé e a mesma coisa que ele disse para Adão. A questão é como que ele seria pai de uma grande nação? Como que ele respondeu a tudo isso que Deus lhe falou? Ele respondeu da maneira positiva. Embora no começo ele não tinha entendido como se sucederia isso, e nós vemos que ali no começo Abraão também teve as suas dificuldades em relação àquilo que Deus disse e aquilo que ele gostaria de fazer. Abraão também ele quis fazer coisas. Ele desejou fazer. E tudo que ele conseguiu foi gerar Ismael. Porém, Deus te havia prometido um filho. E um filho viria de uma maneira que somente o Senhor pode fazer. Somente o Senhor pode fazer gerar filhos. Somente Deus é capaz de fazer o ser humano gerar filhos. E eu não estou falando de filhos biológicos. Porque fazer filhos biológicos, Abraão poderia fazer. E ele deu prova disso, que ele era muito capaz de fazer um filho, fazendo um filho em Agar. Porém, gerar um filho espiritual já não dependia dele. 1, 2, 3. Abraão, né? Abrão, o primeiro nome de Abraão é Abrão. Abrão significa pai exaltado. E Abraão significa pai de multidões. Então, Deus coloca um nome em Abraão, o nome de Abraão, um nome correspondente ao projeto, correspondente à vontade dele, que era de ter uma grande multidão de filhos à sua imagem e semelhança. E isso é algo para nós hoje. Isso é algo formidável, porque enquanto lá fora o mundo expressa o pecado com seus pecados, o povo de Deus, ele continua avançando, marchando para uma cidade preparada pelo Senhor. Agora, uma cidade espiritual, uma nova civilização, uma nova raça, e essa civilização estará lá em Jerusalém, a Jerusalém de Deus, a Jerusalém espiritual, que é o Israel de Deus. Então,
Eu posso até trazer aqui um paralelo da grandeza do projeto de Deus, que Deus, ali em Abraão, fundou uma civilização chamada Israel. Essa civilização é a maior prova do projeto de Deus, que não é um projeto meramente humano, é um projeto para a eternidade. Deus permitiu que o povo de Israel, durante a história, fosse escravizado, fosse pisoteado, separado, espalhado por todos os cantos do mundo. E hoje nós vemos que Israel está no seu devido lugar, estabelecida de volta no lugar onde sempre foi deles. Isso aponta para o final, amados. Isso aponta para o final nas coisas aqui que deve se acontecer, para a conclusão do projeto de Deus, da visão humana, porque da visão do céu já tudo está concluído. Então, qual é o projeto de Deus para as nossas vidas? O que tem a ver gerar filhos? Eu estou tentando aqui trazer um paralelo de duas civilizações. De uma civilização que é a consumista, de fazer coisas. Olha para nós, a palavra de Deus diz que no final dos tempos a ciência multiplicaria. E olha como nós estamos hoje num ritmo frenético, não temos tempo para nada, uma correria, todos querendo fazer alguma coisa, queremos trabalhar mais para poder ter algo a mais dentro de casa, queremos fazer tantas coisas e no final das contas só é nos revelado o quanto somos egocêntricos, o quanto o ser humano está longe de Deus e de fato está morto para o Senhor. Está morto. Então, quando a igreja de Deus surge com a morte do nosso Senhor lá na cruz do Calvário, está sendo revelado o propósito eterno de Deus, que é de ter uma grande multidão. Qual foi o problema dos israelitas quanto à pregação do evangelho? É que eles acham que somente eles, são essa geração de filhos do Senhor. Porém, há uma outra geração, uma multidão, que é a multidão dos gentios que creram no Senhor, que se tornaram filhos de Deus e agora tem uma missão. Enquanto a missão dos filhos lá fora, que expressam Satanás, que expressam o pecado, eles estão ali vivendo para si, vivendo meramente coisas humanas. Há uma geração que Deus levantou, que é uma geração espiritual, que é a igreja do Senhor. A igreja de Deus é a verdadeira civilização, pois ela é o povo de Deus na terra. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, ficamos por aqui. Que Deus te abençoe e que você possa ter sido edificado, que você possa meditar nesta palavra, que você possa ser um gerador de filhos, que você possa ter esse encargo, que na tua comunidade, na igreja que você congrega, você possa se levantar com disposição para aprender, para liderar, para estar à frente de alguma coisa na igreja, porém com o encargo de gerar filhos. Gerar filhos é o nosso propósito, ok? Deixa esse like, se inscreve aí neste canal, nos ajude aí, colabore com a gente, faça o seu comentário e que Deus abençoe. Até a próxima.